Imagina você assistir uma série por anos, acompanhar os personagens, se apegar à história e no final tudo dá errado. Nesse vídeo eu vou te contar 7 finais de séries mais odiados de todos os tempos. E o último da lista eu tenho certeza que você assistiu e se decepcionou também. Fala galera, meu nome é Luana e esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Se você curte conteúdo sobre filmes, séries e outras curiosidades, fica aqui comigo até o final. E não esquece de me seguir também nas outras redes sociais. Começando com o clássico How I Met Your Mother. A série durou 9 temporadas de 2005 a 2014 e acompanhava o personagem Ted Mosby contando para os filhos a história épica de como ele conheceu a mãe deles. E olha, a gente esperou 9 anos para finalmente conhecer essa mãe. Então foram muitas temporadas ansiando para finalmente conhecer essa personagem. E quando ela chegou foi incrível. Ela é como se fosse uma peça que faltava para a série. A química dela com o Ted funciona muito bem e também o envolvimento dela com os outros personagens da série. Porém, vem a bomba. Tracy morre. Bom, e o Ted? O Ted ele continua a vida dele normalmente. Não vamos dizer que ele não sofreu, obviamente ele estava sofrendo por isso. Porém, no final da série a gente tem aquela fatídica cena dele, né, reencontrando a Robin, levando a trompa azul. Agora, por que isso foi tão criticado? Eu acho que é meio autoexplicativo. É claro que tem pessoas que gostem desse final, que acham que o Ted ele finalmente está no lugar onde ele queria estar, né, no caso do junto a Robin. Porém, muitas pessoas ficaram revoltadas. O sentimento é que ele deu voltas e voltas e parou no mesmo lugar, né? Ou seja, ele perseguiu a Robin pela temporada toda, né, por toda a série, e no final ele ficou com a Robin novamente. Não tendo uma certa, vamos dizer assim, evolução para o personagem. Parece que ele não evoluiu nada do começo da série até o final da série. A próxima série que precisamos falar é Dexter. E caso você nunca tenha ouvido falar dessa série, a série acompanha o personagem Dexter, que é um analista forense de padrões de sangue, que de noite vira um serial killer. A série ficou muito famosa por ter várias reviravoltas e também pelo Dexter, o personagem, ser um personagem muito carismático e controverso. Mas a 8ª temporada foi um pouco complicada. Contextualizando o que estava acontecendo nessa 8ª e última temporada de Dexter, nessa temporada o Dexter estava planejando fugir de Miami, ou seja, construir uma vida nova. Só que ele vai de encontro, ele tem uma conversa lá com o Oliver Saxon, que é o vilão da história. O Oliver oferece para ele, diz para ele que se o Dexter deixasse ele em paz, os dois seguiriam suas vidas plenamente. Só que o Dexter não concorda com isso e acaba publicando, acaba vazando todos os vídeos que comprometiam o Oliver. Obviamente, o Oliver descobre que o Dexter mentiu para ele e a gente consegue acompanhar nesses últimos episódios uma caçada entre o Oliver e o Dexter. Depois disso, a gente vê também o Dexter com a Debra, eles planejam uma cilada para o Oliver, onde eles conseguem capturar o Oliver. Só que isso acaba não durando muito tempo. Eles saem, né, de onde eles colocaram o Oliver e o personagem, o Oliver, acaba sendo solto por um detetive, por um outro personagem, e esse personagem, esse detetive, acaba morrendo também em cena. A caçada em si é até um ponto interessante. É bem legal acompanhar essa luta, né, esse embate do Oliver com o Dexter, só que o final ele foi criticado em vários pontos. O primeiro ponto foi a morte da Debra, que foi muito criticado por ser uma morte injusta e até mesmo que não condiz com toda a história da personagem. Outro ponto também foi o suposto sacrifício do personagem Dexter. Em uma cena a gente consegue ver ele se jogando no olho do furacão, porém a gente vê depois que não foi nada disso. Mostra ele como um lenhador, cortando lenha em uma cidade aleatória, e basicamente esse foi a última cena da série. Sobre a recepção do público, não foi nada bom. O próprio ator Michael Hall, o Dexter, ele chegou a dizer que o final foi decepcionante e traiçoeiro, que eles estavam cansados, que eles estavam saturados, e por isso o final foi como foi. Eles até fizeram um revival para a série anos depois, porém eu não sei se esse final também agradou muitas pessoas. E é claro, outra série que não podemos deixar de citar é Supernatural. A série inicialmente era para ter somente 5 temporadas, mas acabou tendo 15.
ela foi um fenômeno de audiência e na série a gente acompanhava os irmãos Winchester caçando todo tipo de demônio, todo tipo de ser sobrenatural. Mas quando chegou o final, dividiu algumas opiniões. Para entender o que realmente aconteceu, a gente precisa voltar 2 episódios antes do final, o episódio 18, onde a gente tem aquela cena entre o Jim e o Castiel, aquela famosa cena do I Love, uma cena muito, muito bacana de assistir. Porém, nesse episódio, o Castiel ele some, ele desaparece e muitas pessoas achavam que ele ia aparecer depois, né? Ainda mais porque ainda não era o final da série, ainda faltava 2 episódios. Porém, ele desaparece e não aparece novamente. Aí nós chegamos no episódio 20, o último episódio de Supernatural. Nesse episódio a gente já começa a sentir um clima meio estranho, que tem algo estranho acontecendo. A primeira coisa que muitos fãs falaram foi sobre a ausência da famosa música Carry On My Waiting Song. Desculpa se eu não estou falando corretamente o nome da música, mas é a música tema da série. Outra coisa estranha que nós vemos nesse episódio foi o confronto, a batalha dos irmãos Winchester com um monstro comum. E nós chegamos também naquela famosa cena do Jim sendo empurrado contra uma viga de aço. Quando eu tava procurando as coisas para poder fazer esse vídeo, eu assisti novamente a cena do Jim. Eu vi alguns comentários também na internet falando que o Jim ele morreu por um prego, né? Ou seja, essa cena virou meme em vários lugares. Mas só para dizer para vocês que ele não morreu por um prego, tá bom? Realmente ele morreu por uma viga de aço, ele foi meio que empalado, então não tinha como ele sobreviver nessa cena. Mas, obviamente, dá para entender o descontentamento das pessoas dessa morte dele ter sido como foi. Sobre os outros personagens, o Sam, ele continua vivo, ele morre de velhice e na última cena dele a gente vê o filho dele dizendo que ele já pode descansar. No fim, a gente vê o Sam e o Jim no céu. Agora, tem pessoas, obviamente, que gostam desse final, que acham que o Jim ele morreu como ele gostaria, que ele viveu tudo o que ele tinha para viver e que ele teve uma morte digna, uma morte de herói. E que o Sam também teve a vida que ele queria, uma vida normal, e depois ele morreu de velhice, né? Morreu depois de ter feito todas as coisas onde ele desejava. Mas e aí, você concorda? Comenta aqui o que você achou desse final. E por falar em finais decepcionantes, a 4ª série da nossa lista é The Walking Dead. A série acompanha um grupo de sobreviventes que estão tentando se manter vivos durante um apocalipse zumbi. Temos também o personagem Rick Grimes, que é um policial, onde ele acorda de um coma e descobre que ele está nesse mundo apocalíptico. Foram 11 temporadas ao longo de 12 anos, de 2010 a 2022, e foi um sucesso de audiência. No auge, até mesmo superou Game of Thrones. Mas o final não agradou muito. Muitas pessoas até mesmo pararam de assistir a série lá pela 5ª, 6ª temporada por alguns acontecimentos, né, que foram acontecendo e que decepcionou muito dos fãs. Na 8ª temporada, por exemplo, mataram um personagem muito importante, o Carl Grimes, onde ele estava conseguindo um protagonismo, ele estava se mostrando na história, e mataram o personagem simplesmente. E obviamente isso deixou muitos fãs revoltados. As pessoas pararam de assistir a série por conta disso. Até mesmo alguns produtores da série acabaram saindo por conta dessa decisão, né, por conta da morte desse personagem. Aí vem a 9ª temporada. O ator que faz o Rick Grimes, o Andrew Lincoln, ele sai da série. Ele estava cansado, ele já estava saturado de fazer a série, e isso impactou bastante também nas pessoas que assistiam, né, dos fãs que assistiam a série. Além disso, também a personagem Michonne, a atriz que faz a Michonne, também saiu da série na 9ª temporada, porque ela queria focar em outros projetos que ela estava fazendo com a Marvel. Ou seja, os personagens principais não queriam mais estar na série, eles não queriam mais estar em The Walking Dead. Então, quando os personagens principais de uma série não querem mais estar no show, não querem mais estar em uma série, eu acho que está na hora de acabar. O final da série chegou em 2022, teve alguns momentos muito interessantes, teve algumas mortes também muito emblemáticas, porém a gente viu que meio que eles estavam pensando mais em spin-offs, em uma continuação da série, do que um encerramento em si de The Walking Dead. E isso foi um problema muito grande. Lost é a nossa 5ª série. Essa série ficou marcada e fez história nos anos 2000.
A história começa com um avião que cai numa ilha misteriosa, cheia de segredos e criaturas estranhas. A série mistura ficção científica e outras questões voltadas à filosofia e religião. O final de Lost definitivamente não agradou muitas pessoas, ainda mais por conta de muitas mortes e todo aquele lance de pós-vida que acontece no final da série. Eu estava lendo alguns comentários e muita gente achou que os personagens estavam mortos desde o começo, mas não. Os criadores confirmaram que tudo aconteceu na ilha realmente foi real. O que a gente viu no final foi uma realidade pós-vida, onde eles se reencontraram depois de morrerem em momentos diferentes. Mesmo assim, os fãs ficaram revoltados, ainda mais porque Lost era sobre resolver mistérios. E no final, muitas questões não foram resolvidas. Um dos criadores até mesmo chegou a falar que Lost era sobre resolver algumas questões sobre morte e elevação espiritual, e não sobre resolver todas as tramas. Mas, obviamente, muitas pessoas não ficaram felizes, né, por conta disso. Mas se você acha que esse final dividiu opiniões, você tem que ver o próximo da lista. Mas antes da gente continuar, já dá um like nesse vídeo, se inscreve para poder receber mais vídeos como esse. A penúltima série é Game of Thrones, a produção mais cara e grandiosa da televisão, um fenômeno cultural gigante que dominou a TV por quase uma década. Ou seja, quando a gente fala de final traumatizante, muitas pessoas podem pensar de cara em Game of Thrones. E olha que o final foi lá em 2019. Pessoalmente, eu esperava muito desse final. Mas realmente, matar a personagem principal que a gente acompanhou por 8 temporadas realmente foi uma decisão muito duvidosa. E pior ainda, fazê-la enlouquecer, queimar Porto Real inteira e ainda ser morta pelo Jon Snow. Então assim, o problema não foi só ela morrer, mas foi como isso aconteceu. No caso, a virada da personagem que a gente acompanhava, para realmente virar essa rainha louca que foi apresentada no último episódio. Algo muito importante também a ser falado sobre Game of Thrones foi sobre as 2 últimas temporadas. Como elas ultrapassaram os livros de Game of Thrones, do George R.R. Martin, ele até chegou a prometer a entregar, né, os livros para que fosse feita a adaptação, só que ele acabou não entregando a tempo. Isso fez com que o estilo e até mesmo a narrativa mudasse. Antes a série era mais como os mecanismos de Westeros funcionavam e até mesmo aquela roda que o Daenerys queria quebrar. Porém, acabou depois focando em alguns personagens em específico e deixando outros de lado, como o Varys e até mesmo como o Tyrion. Mas mesmo com tudo isso, tem um outro final que é bastante polêmico e que provavelmente você sabe exatamente do que eu tô falando. A última série da nossa lista tinha que ser ela, Stranger Things. A 5ª temporada chegou agora no final de 2025 e a gente consegue ver nessa última temporada o Vecna ser finalmente derrotado e a fenda que conectava o mundo invertido ser finalmente fechada. Mas o que foi polêmico nesse final? Na verdade foram muitas coisas, e uma delas foi a morte da Eleven. Essa personagem a gente acompanhou por 5 temporadas, onde a gente viu ela criança, a gente viu ela sofrendo lá no laboratório de Hawkins. Depois a gente viu ela conhecendo o grupo, o Mike, né, o Dustin, o Lucas, enfim. Depois a gente vê também ela com o Hopper sendo muito protegida, afinal estavam atrás dela. Então, no final da série, a gente esperava que ela conseguisse realmente alcançar o que ela desejava, que ela conseguisse ter uma vida normal. Porém, não foi isso que aconteceu. É claro que muitas pessoas dizem que ela não morreu, que ela fugiu, que a Kylie conseguiu salvar ela, que ela tá vivendo em um outro local. Porém, essa é uma questão que fica um pouco ambígua. Outra questão que foi bastante falada pelos fãs foi a batalha final contra o Vecna e também contra o Devorador de Mentes. A gente esperava que fosse uma batalha mais árdua, que tivesse uma duração maior do que teve, porém as coisas se desenvolveram muito rápido no último episódio. Provavelmente porque eles tinham muita coisa para mostrar ainda, mas mesmo assim teve alguns pontos, alguns furos que aconteceram, como por exemplo a ausência dos Demogorgons, a ausência dos Democães e até mesmo aqueles Demobates que sempre apareciam. O fato é, Stranger Things merecia um final mais completo, um final mais justo com os personagens e com a história. E aí, você assistiu alguma das séries que eu falei? Qual final te decepcionou mais? Ou até mesmo, qual série ficou faltando nesse vídeo? E se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal e não deixa de me acompanhar também nas outras redes sociais, @LuanaDesante.